Vamos falar de um assunto de extrema importância. Confesso que recentemente parece que as pessoas pararam de fazer comparação entre ciência e religião. Mas antes de falar desse assunto, quero pedir para você ir lá, curtir o meu canal. Se você não é inscrito, que se inscreva, ajude a divulgar essas ideias. Vou te pedir aí, por gentileza, mande esse link para 10, 20 pessoas. Nós estamos quase atingindo 1000 seguidores. O canal eu comecei a pegar mais firme, postar vídeos com maior frequência nos últimos 2 meses e tem crescido bastante. Esse vídeo ele vai fazer parte de um compêndio de vídeos que eu vou colocar a descrição logo abaixo, que você pode assistir e você vai perceber que são ideias que se complementam. Não dá para colocar tudo aqui no único vídeo, no único gráfico. Você vai lá, clica nesses vídeos que eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai poder formatar uma ideia. O mais importante é que você seja capaz de decidir por você mesmo que isso tudo aqui faz sentido na sua vida. Ninguém está empurrando nenhuma ideia. Pode ser até que você discorde de alguns pontos que eu vou colocar aqui. Uma mistura de antropologia, filosofia, religião, ciência. Mas aí você vai poder fazer uma reflexão por você mesmo. Quais desses pontos realmente fazem sentido na sua vida e o que importa para você. Aqui eu coloquei um ponto bastante importante que eu vou chamar de o homem ser biológico. Ser biológico, o homem aqui como um simples animal. Desse ponto da história, fica-se aí uma discussão do darwinismo, evolução. Tem muito achismo ali também, apesar de ter muita ciência, também tem muito achismo, que se você tiver a oportunidade de ler livros a respeito, criticando, você vai encontrar pontos que deixa assim, uma espécie de expressão da vontade do escritor, do cientista ali, maior respeito ao Darwin, tá? Mas existem coisas ali que não dá, o cara conclui da cabeça dele. Ele fala e se refere a um mundo muito biológico, um mundo muito animal, muito ligado à natureza. Ok, tranquilo. E talvez o ser humano ele tenha passado a existir como ser humano no momento aqui em que tem o nascimento da consciência. Vamos ver onde eu coloco isso. Vou colocar aqui, ó, nascimento da consciência. Na Bíblia, para quem segue a Bíblia, acredita na Bíblia, você vai ver algumas referências a essa questão, falando sobre Adão e Eva, a maçã como... Na verdade, dizem que não é nem uma maçã, é uma fruta. É que as pessoas acabaram, por uma questão talvez mais de elegância estética, linguística, e até de uma figura de uma fruta bonita, a maçã. Ali, a representação do nascimento da consciência está falando também do nascimento do bem e do mal. Em algum momento aqui, nesse ponto em diante, por isso que eu acho que essa discussão entre ciência e religião, cada um tem seu espaço, seu lugar e sua importância. Quando você tenta cruzar os dois, um vai falar de questões das quais a ciência não consegue provar que não existe. O outro vai falar e acreditar apenas naquilo que ele consegue comprovar. Sendo que a gente tem visto aí a má utilização da ciência, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Uma péssima utilização da ciência, desenvolvimento tecnológico muito forte, experimentos, infelizmente, bastante cruéis com os judeus na parte da biologia, da medicina, e era ciência do mesmo jeito. Sem a religião como um fator ético e moral ali para dar uma diretriz, esses caras aqui acabam fazendo as maiores besteiras do mundo, desde o nascimento do iluminismo, positivismo. Mas não vamos entrar nesse assunto que não é o tema do vídeo. Aqui, basicamente, nós vamos falar do ser humano que começa a ter consciência da existência dele. Na religião vai se falar em conhecimento de si mesmo. A partir do momento em que o homem olha para fora de si mesmo, ele vê a natureza, vê que é um mundo selvagem, e ele tem lá a descoberta de uma ferramenta, de alguma coisa que ele possa modificar o meio que ele está vivendo, em que ele tem conhecimento da doença, da velhice, da morte. Aqui esse é o momento em que ele deixa de ser um animal biológico. E eu não estou nem dizendo que é isso com toda certeza, é só uma conjectura, só estamos colocando uma possibilidade bastante real de como pode ter acontecido. Deus já existia aqui no universo, um ser onipresente, onisciente, mas de que adiantaria Deus já existir se ele não existisse para o homem?
Em relação a nós mesmos estou falando a outra coisa, estou falando em relação à humanidade. O nascimento de Deus para o homem se dá também no nascimento da consciência, em que o homem se dá conta do bem e do mal, da existência de pares, o que eu chamo de pares de opostos. Né? Vou colocar aqui pares de opostos. Na literatura, você vai ter o duplo e o outro, você vai ter em vários aspectos, de várias matérias, o bem e o mal. Aqui eu chamo, tem até vídeo falando lá no meu livro Maniqueísmo Social, falando sobre essência modificadora, substantivos, a palavra, como também nascimento da palavra começa em algum momento aqui, tá? Quando você tem substantivos e advérbios, em que não existe um único substantivo e advérbio que não seja ligado ao comportamento homem, ligado ao comportamento do homem, ligado às suas ações, que não tenha seus pares, né? Seus pares de opostos, né? Faltou o S aqui, ó. Pares de opostos. Então você vai fazer qualquer comportamento, você vai falar assim, aquilo não está certo, logo você vai imaginar que tem um errado. Quando a pessoa é muito maniqueísta, que ela sempre só consegue definir as coisas nesses dois pontos, quando você defende uma coisa, ela acha que você está atacando outra. E nem sempre é assim. Existe uma miríade de cores aí nesse universo. E quanto maior o autoconhecimento ou conhecimento cultural do cara, menor a chance dele ficar se apegando muito a esses pares. É claro que são referências que você segue. Você quer caminhar em direção do bem ou caminhar em direção do mal. E aí, óbvio, você decidindo isso, você talvez não consiga a plenitude nem de um nem de outro. Espero que você defina o caminho do bem, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Existe aqui, né, o eterno, o universo. Existem coisas das quais talvez a gente passe toda uma existência sem saber o que de fato significa. O que significa o universo? Existem vários pesquisadores, hoje cada vez se chega mais longe, e me parece, pelo pouco que eu consigo acompanhar desse assunto, é que fica cada vez mais... É um troço inimaginável. A grandeza do universo, o alcance disso é algo que a gente tentam fazer comparaçõezinhas com grão de areia. Você seria o grão de areia, na linha do tempo seria um pontinho. É tanta coisa que, sinceramente, é muito gigantesco para a nossa imaginação, ainda assim é gigantesco. A partir disso, você vai percebendo que o ser humano é uma ideia. E a função da palavra é de tentar mostrar, né, a amplitude das palavras, dos comportamentos, dos sentimentos, das condições humanas na Terra. São tantas coisas que você pode pensar aí, aqui, nascimento do ego. Então o homem começa a perceber a própria existência. Aqui, infelizmente ou não, acaba também nascendo a mentira. Posso colocar aqui em cima a verdade. Aí vem o nascimento da filosofia, dos universais, né? Os universais é bem interessante, ó, a realidade imanente e sensível. É importante lembrar que religião é religar. Então, com o nascimento da consciência, em algum momento, o homem começa a transformar a natureza. Então você tem a natureza, você tem de um lado a ciência, que seriam todos os experimentos e capacidades do homem de desenvolver coisas e modificar o meio em que ele vive, e ele se desprende, ele perde uma ligação, esse elo se rompe. E aí, em algum momento, conscientemente ou não, surge a religião, que é uma maneira do homem se religar aos universais, se religar à natureza, se religar consigo mesmo, ao mesmo tempo em que ele passa a ser um outro ser, né? Um outro tipo de espécie, uma espécie humana, ele também tem uma ligação, ainda que bruta, com a natureza. E para se reequilibrar tudo isso, esses pontos eles vão sendo criados. Depois de muito tempo que vem o Estado, né, o direito como uma maneira de criar normas de convivência. Aí vem a arte, em algum momento aqui surge também. O ser humano começa a ter aquelas pinturas, aquelas questões rupestres, e vai desenvolvendo a literatura, o conto. Existem dúvidas de como foram surgindo essas artes, mas elas hoje são bastante conhecidas: literatura, pintura, dança, cinema, música. Então, enfim,
São coisas que nos outros vídeos você vai entender melhor. Aqui eu tento trazer um pouquinho no momento desse nascimento da consciência. Em algum momento aqui, o ser humano desperta, ele percebe. E aí alguém pode falar assim, existe a divisão do consciente, do inconsciente, o cérebro em algum momento biologicamente, nós temos os dois lados do cérebro, então talvez ele tenha ocorrido essa divisão. É muito difícil de especificar onde, quando e como ocorreu. E aí, a ciência vem ajudando a explicar dentro do que ela pode, o que se tem de informação. Mas não seja maniqueísta, isso aqui não é oposto disso e isso não é oposto daquilo. Você pode muito bem ser um ser científico, acreditar na ciência, mas também acreditar na religião, acreditar em Deus. Não são coisas que se anulam. Acontece que vem o iluminismo, o positivismo, os caras começam a só acreditar naquilo que eles conseguem provar. E aquilo que eles não conseguem provar, o que eles fazem? Eles simplesmente ignoram. É impossível ignorar um monte de coisas aí das quais a gente não tem cientificamente condições de comprovar. E é aí que a religião entra, não só para isso, mas para religar e reencontrar o ser humano com o meio que ele vive. E aqui, em um outro vídeo que eu vou gravar, talvez 500 anos para cá, ano 1500, né, depois de Cristo, eu vou estar falando aí para vocês num outro vídeo sobre ceticismo, niilismo, hedonismo, linhas filosóficas de pensamento que vão meio que separando o homem de outras questões, como a religião, por exemplo. Vem os nominalistas, então tem muita coisa que a gente pode estar falando em outros vídeos para não ficar muito longo. O mais importante é você entender que em algum momento, se nós formos de fato um ser apenas animal, né, muito próximo do que hoje, ou igual que é hoje o mundo animal, esse rompimento aconteceu no nascimento da consciência. E a consciência é uma essência nossa, só nós temos. A princípio ainda não se conseguiu provar que nenhum outro ser seja capaz de reconhecer a si mesmo e desenvolver tantas coisas como nós desenvolvemos. Daí a querer destruir o meio que a gente vive ou simplesmente acreditar apenas naquilo que pode ser provado cientificamente, existe uma ruptura muito grande da qual, sinceramente, eu prefiro continuar acreditando nesses dois pontos, ciência e religião.